Boa noite, queridos. Nós estamos aqui para mais um momento de uma devocional, para ouvirmos um pouco a voz de Deus e na sua palavra tirarmos lições para as nossas vidas e para esse momento. Hoje eu queria meditar com você em 1 Samuel, capítulo 17. É o mesmo texto que eu usei há pouco com as nossas crianças. A Bíblia relata nesse livro de Samuel, capítulo 17, é uma guerra entre o povo filisteu e o povo de Israel. A Bíblia nos relata que não era uma guerra onde todos teriam que estar na frente de batalha, tendo as mesmas posições, mas o povo filisteu, ele levanta o gigante chamado Golias. Golias, ele tinha uma categoria na guerra, ele era um duelista. E ele então convida que um dos filisteus se levante para enfrentá-lo. E a Bíblia diz então que o pequeno Davi, que cuidava das ovelhas do seu pai, ele vai até as fileiras da guerra para levar comida aos seus irmãos. E quando ele vê Golias ali enfrentando o povo de Israel, afrontando o povo de Israel por 40 dias, ele começa a pesquisar sobre aquele gigante, sobre aquele que levantava e afrontava Israel. E a maneira como Davi perguntava e se posicionava fez com que alguns ali dos exércitos de Israel levassem até o rei Saul essa postura de Davi, esse interesse. Então o rei Saul convida Davi para estar próximo dele e oferece as suas armaduras para que Davi então enfrentasse o gigante Golias. A Bíblia relata que nenhuma das peças de proteção do rei Saul caíram bem em Davi. Davi era menor, Davi era mais franzinho. Você pode verificar isso como um bom bereano lá no primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 38, que fala que Saul vestiu a armadura, lhe pôs sobre a cabeça o capacete de bronze, vestiu a sua couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e ele experimentou andar, mas ele não conseguia porque ele nunca tinha usado. E a Bíblia então diz que Davi diz para o rei que ele iria enfrentar, ele iria reagir àquela batalha, mas com as suas armas. E no versículo 40, a Bíblia relata quais eram as armas de Davi. E ele escolheu para si, ele tomou o seu cajado e ele escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no seu alforje de pastor que trazia a saber, e lançando mão da sua funda, ele foi chegando ao filisteu. A Bíblia também relata que quando o filisteu olha para Davi, olha para o seu tamanho e olha para a maneira como ele vinha, o gigante filisteu disse: "Sou eu algum cão para vires a mim com paus e pelos seus deuses?" A Bíblia diz que o filisteu ele amaldiçoou a Davi. E Davi então respondeu: "Tu vens a mim com espadas e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." E a Bíblia então continua relatando no versículo 48 que o filisteu se dispôs a se encontrar com Davi, e Davi se apressou, deixando as fileiras, correu ao encontro do filisteu, e ele meteu então a mão no seu alforje e tomou dali uma pedra e a sua funda e atirou. E a Bíblia relata que a pedra encravou na testa do gigante e esse caiu. E assim Davi
prevaleceu contra os filisteus com uma funda e uma pedra. Ele o feriu e o matou. Mas a Bíblia também relata que Davi saiu correndo, ele vai até o gigante caído ali no chão e ele toma a sua própria espada e ele então corta-lhe a cabeça e ele mostra a todo o povo filisteu a cabeça do gigante Golias. Versículo 54, tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs Davi na sua tenda. Eu queria, de uma maneira muito breve, de uma maneira muito simples, trazer algumas lições para a minha vida e para a tua vida. Eu e você também estamos enfrentando uma guerra, como nação, como família, como cristãos, como não cristãos. Essa é uma guerra que veio para todos nós. Talvez em ciclos diferentes, em momentos diferentes, em intencionalidades diferentes. Mas essa é uma guerra que tem atingido todas as nações da terra. Mas eu queria fazer algumas reflexões para nós, para minha vida e para a tua vida nesse momento. Amém? Reflexões simples, que se não atingir o seu coração, amém, mas se atingir, eu queria que depois você tivesse um tempo com Deus. E a primeira reflexão que eu gostaria de fazer é que existia uma guerra entre o povo filisteu e o povo de Israel, e essa guerra durou 40 dias. 40 dias o povo filisteu, ele afrontou o povo de Israel. Eu não sei quantos dias durará essa guerra que nós estamos enfrentando contra o coronavírus. Eu não sei quanto tempo essa guerra irá durar. Mas depois de muita reflexão, eu preciso dizer que todos nós vamos precisar nos posicionar em pontos específicos das fileiras e dos momentos específicos dessa guerra. As fileiras de Israel estavam ali e ninguém tomou a frente para enfrentar Golias. Mas num determinado momento, Davi indo ali levar alimento para os seus irmãos estavam posicionados na frente da batalha, mas Davi teve que se expor além dos seus irmãos. Eu não sei qual é a sua posição nessa frente de batalha, e não serei eu que vou te dizer, você sabe. O desafio desse momento é que eu me posicione, mas você também se posicione. Não serão os outros que vão dizer qual é a sua frente de batalha, qual é o seu batalhão, qual é a hora de você enfrentar mais ousadamente ou recuar. Mas todos nós, seres humanos, precisamos saber que nessa guerra, ainda que a gente tenha um Davi, todos nós vamos precisar nos posicionar. Todos nós temos o nosso posto de enfrentamento. Talvez o meu seja dentro do meu lar, seja alimentando as minhas ovelhas, seja orar mais, seja meditar mais na palavra. Talvez o seu posto de guerra seja na sua saúde emocional, seja junto à sua família. Os profissionais de saúde têm outras áreas de atuação, outras áreas de enfrentamento, assim a polícia, cada um de nós, mas os empresários também. Os empresários também têm o seu posto de guerra e de enfrentamento. Eu também preciso te dizer que as guerras, elas são processos únicos na vida de cada um de nós, pois cada um de nós temos um posicionamento, cada um de nós temos uma crise, cada um de nós temos algo a enfrentar. E se você for lá para Samuel, capítulo 17, você vai ver que antes de Davi se posicionar contra o filisteu Golias, ele, a partir do versículo 34 até o versículo 37,
Davi narra que sim, ele apacentava as ovelhas do seu pai, e nesse processo de apacentar veio um leão, veio um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e Davi teve que sair após ele e ferir o cordeiro e agarrá-lo pela barba e matá-lo, como teve que fazer, ele teve que ferir, né, o leão e matar o urso para defender o cordeiro de seu pai. Eu não sei qual é o seu posicionamento nessa guerra, mas eu quero dizer que as guerras são processos. Eu e você precisamos vencer o urso, eu e você precisamos vencer o leão para preservar os nossos cordeiros. Eu tenho enfrentado guerras para preservar a saúde emocional de algumas ovelhas. Eu tenho usado muito a tecnologia, eu tenho usado muito o celular para me posicionar em defesa de algumas ovelhas. Você, empresário, talvez vai ter que se posicionar para defender algumas áreas, alguns cordeiros que são teus e não meus. Mas a gente precisa entender que cada guerra ele é um processo único na vida de cada um. E não é o momento da gente ficar se avaliando, se medindo ou se comparando. Eu quero ir para uma terceira reflexão que diz que as guerras são únicas para cada um de nós. E as armas de defesa em alguns momentos também serão únicas para cada um de nós. No versículo 38 ao 40, você vai ver que Saul até tenta colocar as suas armas em Davi, mas não lhe caíram bem. Davi tinha as suas armas, era o alforje, a funda, né, ou estilingue e as suas pedras. Eu tenho que usar as minhas armas neste momento. Você terá que usar as suas armas. Nós precisamos entender que existem armas numa guerra que serão comuns nesse momento a todos nós. A higiene pessoal, os cuidados de proteção quando temos que sair de casa, no retorno, seja para ir à farmácia ou para ir ao supermercado. Nós temos algumas armas que são comuns, mas eu tenho armas específicas que eu preciso usar em favor dos meus cordeiros. E você precisa encontrar as tuas armas. E nós precisamos nos posicionar nesta guerra. Mas nós não devemos nos degladiar de comparar qual arma cada um está usando. Cada um tem a sua área geográfica para defender, para se posicionar. E ninguém é melhor do que ninguém. Como é triste numa guerra a gente ficar se comparando e se degladiando. Cada um sabe aonde dói, aonde pega. Vamos, à medida do possível, sim, usarmos uma arma comum de isolamento, total ou parcial. Quem sou eu para julgar o seu isolamento? Existem momentos que eu preciso ir à farmácia, existem momentos que eu preciso ir em direção a uma ovelha ou aos meus pais para levar algo. Eu não posso julgar você e eu queria que você não me julgasse. Cada um de nós temos as nossas guerras, cada um de nós já vencemos alguns ursos e alguns leões e por isso temos algumas ferramentas e algumas resiliências para enfrentarmos este momento. Eu e você só precisamos nos posicionar com sabedoria, com inteligência emocional e defendermos o nosso cordeiro, a nossa área geográfica. Talvez você, empresário, pode trabalhar de casa. Faça isso. Talvez os seus funcionários não. Então, por favor, os proteja. Seja com máscara, seja com gel, seja com um limite de distanciamento de cada um. Existem armas comuns que todos nós precisamos ter a sensatez de usar. Mas existem armas que são muito individuais e que nós precisamos respeitar. E eu quero terminar então com uma quarta reflexão que está lá no capítulo ainda 17, versículo 45 ao versículo 47. Davi ele se posiciona e com a sua funda ele destrói Golias.
Essa terceira reflexão é: se cada um se posicionar no momento certo, a vitória será nossa. Não é tempo de nos compararmos, não é tempo de nos degladiarmos, não é tempo de conversas que não nos levarão a lugar nenhum. É tempo de nos posicionarmos, cada um na sua geografia, cada um dentro do seu processo de guerra. E que Deus nos dê graça para todos nós sermos usados a favor de um bem comum. Você que pode ficar em isolamento total, fique. Você que pode ficar num isolamento parcial, fique. Você profissional de algumas áreas que precisa se posicionar como Davi, conte com as minhas orações, conte com a minha intercessão, conte com o meu clamor. Mas se proteja usando todas as ferramentas que nesse momento precisam ser sua. Proteja a sua vida, proteja a sua família. Enfim, cada um de nós temos a nossa guerra. Usemos com sabedoria as nossas armas. Que com muita graça e misericórdia, não nos comparando e não nos degladiando, todos nós possamos nos posicionar nas nossas fileiras, porque esse é um momento que a guerra é de todos nós, mas o posicionamento é individual, de acordo com a realidade, a necessidade de cada um de nós. Estou orando por você, microempresário, que Deus te dê muita sabedoria, que você consiga administrar esse tempo. Estou orando por você que nem é um microempresário, mas que tem o seu local de venda e depende da venda diária. Que Deus te abençoe, que você use a tecnologia, que você se exponha o mínimo possível, mas que com muita graça a gente possa vencer esse momento. Deus abençoe você. Eu estou posicionada o tempo todo. Acredito na nossa vitória. Acredito na nossa nação e acredito na tua sabedoria para administrar esse tempo, como Davi e como as fileiras do exército de Israel. Deus te abençoe. Um beijo no coração.